Olá pessoal, É, hoje eu vou estar explicando aqui um pouco para vocês sobre os processos, os threads, tá bom? Essa disciplina aqui ela é de sistemas operacionais e o meu nome é Caio Ferreira. Aqui nos tópicos nós temos alguns assuntos que serão abordados aqui, vamos dizer assim, que nessa pequena aula, pequeno resumo para vocês, que serão os processos, a alocação de memória, como esses processos eles são alocados, os modos de execução desse processo e também os threads, tá? Eu queria fazer um adendo aqui que aqui nos processos eu vou puxar para outros assuntos, tá? Porque aqui nos tópicos eu não coloquei, mas aqui dentro de processos eu ainda vou puxar alguns outros tópicos que é essencial para poder ter o entendimento aí dos demais assuntos aqui, beleza? Dando continuidade aqui. O que que é um processo? O processo nada mais é do que um programa em execução. E cada processo ele tem o seu espaço de endereço separado e a sua área de memória que contém as informações necessárias para a execução de um programa. Ou seja, as instâncias desse programa, eles possuem instruções tanto de dados, que são os de entradas, né, quanto os dados de saída e o seu estado, tá? Os processos eles trabalham de forma sequencial. Logo, com a multiprogramação, o usuário ele tem essa ilusão do paralelismo. O que que seria esse paralelismo? É, São programas que são executados ali um atrás do outro, tá? Em sequência, porém, eles não estão sendo processados todos ao mesmo tempo. Por que acontece isso do paralelismo? Porque justamente pelo fato de da CPU ela ser multiprogramável, ela trabalha ali de forma com que a execução de suas tarefas elas sejam manipuladas ali de um programa para um outro programa, tá? De uma forma muito rápida ali, cerca de milissegundos. Por isso que dá essa ilusão. Eu também queria aqui, já nessa parte, diferenciar processo de programa, tá? Porque é algo aí que pode confundir bastante e eu vou dar logo essa breve explicação aqui. O programa, ele é um conjunto de instruções para executar uma tarefa específica. Eles também são chamados aí de entidade passiva, tá? Porque não executam ali nenhuma ação por conta própria. Já os processos, eles são um programa em execução e é chamado ali de entidade ativa. E ele realiza ações específicas. E vários processos eles podem estar relacionados a um programa. Vale lembrar isso aí também, beleza? Continuando aqui, os processos, para poder existir, né, tem que ter ali a sua criação, tá? A criação dos processos. E são quatro eventos desses processos aqui, das criações do processo. São o início do sistema, a chamada ao sistema de criação, requisição do usuário e o início de um job em lote, beleza? O que que é aqui o início do sistema? O início do sistema é quando tem ali a criação de um processo ao iniciar o sistema operacional. E ele pode ali existir tanto em primeiro plano quanto em segundo plano. No caso ali do primeiro plano, eles interagem ali com o usuário e as suas aplicações. E já ali no segundo plano, eles possuem ali funções específicas, tá? Na chamada ao sistema de criação, é um processo que chama um outro processo para poder lhe auxiliar. Podemos dar um exemplo como um download que está em execução. Aí, esse download que está em execução, ele chama um outro processo para poder auxiliar ali no armazenamento dos dados em disco, beleza? A requisição de um usuário, tá? É o usuário, vamos dizer assim, que o usuário ele abre o aplicativo. Ele está requerindo ali que aconteça ali a abertura daquele aplicativo. Ou também quando o usuário ele digita o comando ou solicita a abertura de um ícone para a abertura ali do aplicativo. O início de um job em lote são processos que são criados em mainframes
Nesse caso aí, os processos eles são criados em computadores de grande porte, tá? Por isso ali o nome de mainframes, são computadores de grande porte. Dando continuidade, além da criação dos processos, né? Que é quando eles se inicializam, tem também que existir ali o término de processos. O que são esses términos de processos? Eles podem ser ali classificados em saída normal, tá? Que é voluntária, saída por erro, erro fatal e cancelamento por um outro processo. Na saída normal, a execução ali ela terminou por ter sido concluída ali corretamente. É basicamente isso. A saída por erro, que é voluntária, é um processo que ele tenta acessar um arquivo ali que, no caso, ele não existe, tá? E nesse caso aí é emitida uma chamada de saída ao sistema. Em alguns casos, uma caixa de diálogo ela é aberta, perguntando ali ao usuário se ele quer novamente ali tentar, beleza? No erro fatal, o erro de um programa ou execução ilegal de uma instrução, tá? Nesse caso aqui, existe um processo com uma prioridade maior, uma prioridade máxima, que ele vai supervisionar os demais processos e também ele vai impedir ali a continuação do processo que está em situação ilegal. E o cancelamento por um outro processo é um processo ali que possui permissão para cancelar outros processos. Basicamente isso, ele abre ali uma chamada no sistema e solicita ali o cancelamento do processo. Dando continuidade, eu queria falar aqui um pouco, já que estamos falando sobre Process Threads, algo que é bem comum aí de visualizar em nossas máquinas, né? É o gerenciador de tarefas. Eu queria deixar essa imagem aqui mesmo só para ser algo curioso, né? O gerenciador de tarefas ele é um componente aí do sistema operacional, tá? Que ele é encontrado ali em diversas versões do Windows, desde ali do Windows NT, que foi o 4.0, e o Windows 2000, tá? E ele permite ele visualizar cada processo e desempenho do computador ali de forma geral, beleza? E você pode também ver a quantidade de memória que o programa está sendo executado, interromper um programa congelado e visualizar os recursos ali que estão disponíveis, tá? No caso aqui dessa foto aqui, como vocês podem ver ali, está sendo usado 100% da CPU, 36% da memória. No caso, só o Chrome ali está levando 600 megabytes. Então, aqui com o gerenciador de tarefas, a gente pode ter uma noção do que está acontecendo dentro da nossa máquina, tá? E de acordo com isso daí, fazer ali os ajustes que forem necessários ou que o camarada pensar ali que é o certo, tá? Dando continuidade aqui aos estados de processo, é como aquele processo ele está sendo executado, tá? Beleza? Pode ser entendido assim, como ele está sendo executado ou se ele vai ser executado. Nos estados de processo, o processo ele tem a possibilidade de passar por diferentes estados. Um ativo ele pode estar em execução, pronto, ou em espera e bloqueado. Aqui na figura nós podemos ver melhor os processos em execução, pronto e bloqueado. O processo em execução ele pode tanto estar bloqueado e para bloqueado quanto ir para pronto. No caso, o em execução, o processo está sendo executado pelo processador ali, pela CPU, né? O processo em estado de pronto, ele possui as condições necessárias ali para poder ser executado, e ele está ali aguardando, tá? Nesse caso, é o sistema operacional que ele vai definir a ordem ali e os critérios de execução desses processos. Em espera ou bloqueado, ele está ali aguardando por um evento externo, ali um comando do usuário, por exemplo, ou algum recurso para ele poder executar. E quem gerencia aqui esses camaradas aqui, quem decide ali em qual momento será executado ou não, é o escalonador de processos, tá? Para lembrar isso daí. Quando um processo está em execução, ele vai para bloqueado,
Acontece que quando esse processo ele aguarda um evento externo, ou uma operação ali de entrada e saída, e ele não consegue continuar o seu processo, aí sim ele vai para bloqueado. Quando o processo está em execução, ele vai para pronto. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele vai para pronto. Acontece o quê? Acontece que o escalonador ele pega e decide ali qual vai ser o processo que aí já estava ali com tempo suficiente em execução e vai mandar para pronto. E o pronto que estava ali esperando para ser executado, ele vai mandar para ser executado. Ficou claro isso daí? Será para vocês? É basicamente assim. Esse aqui que terminou de ser executado ou que o escalonador ali decidiu que, pô, já deu ali o teu tempo, ele pega e manda para pronto. Vai ficar aqui no aguardo para poder ser executado depois, quando esse aqui terminar. Esse aqui que estava aguardando, ele vai ser executado. É simplesmente isso. Beleza? Simplesmente isso. E no caso aqui de bloqueado para pronto, o que acontece? Ocorre quando a operação de entrada e saída ou um evento externo que o processo estava esperando ocorre. Assim, esse processo ele vai retornar para a fila de processamento e vai aguardar novamente a sua vez para poder ser executado. Beleza? Dando continuidade aqui à alocação de memória. Na criação de um processo, um espaço de endereço virtual é alocado, separado da memória física real do sistema. Na alocação de memória, a gente pode classificar aqui em 4, tá? Eu vou colocar aqui a figura para vocês poderem aqui ter uma noção do que eu estou falando. Basicamente isso daqui, tá? O text aqui é um segmento de memória que contém o código executável do programa. O data e o BSS, que são esses dois aqui, áreas de processo que armazenam suas variáveis globais e estáticas. Esses aqui, eles têm um tamanho fixo durante a execução do processo, tá? O stake, que é a pilha, eles armazenam dados temporários como parâmetros de função e endereços de retorno. E eles podem variar aqui também de tamanho durante a execução do processo. E o heap, que é o espaço de memória dinâmica que pode ser alocado e desalocado durante a execução de um programa. Os modos de execução, eles são classificados em dois tipos, que é o modo kernel e o modo usuário. Aqui também pode ser chamado de núcleo, tá? Modo núcleo. O modo usuário, apenas uma parte da máquina está disponível, onde inicia programas como navegador e reprodutor de música. É a parte ali mais superficial para o usuário estar utilizando, tá? Vou colocar aqui uma imagem para ficar um pouco mais claro para vocês. No caso, essa parte aqui é a do usuário e aqui é do kernel. Como a gente pode ver, tem várias aqui system calls, tá? É uma parte do sistema mais complexa do que apenas o modo usuário, onde ele entrega algo mais superficial. No modo kernel ou modo núcleo, ele opera com acesso total e pode executar qualquer instrução que a máquina for capaz. Beleza? Em resumo aqui para vocês sobre esse tópico, os processos eles podem ser executados em dois modos, né? Como eu já havia falado aqui, que é o modo usuário e o modo kernel. E eles possuem um contexto de execução que contém informações importantes sobre o estado do processo. O contexto de execução ele pode ser salvo e restaurado quando esse processo é interrompido. Ele pode ser compartilhado entre os processos para permitir essa comunicação e o compartilhamento de recursos entre ambos aqui, beleza? Agora vamos partir para os threads. Os threads é a menor unidade de processamento que pode ser executada em um sistema operacional, beleza? É o fluxo ali de execução que você pode ter dentro de um processo. Eles são executados dentro de um processo de forma independente. Como vocês podem ver, essas listrinhas aqui, esses caminhos aqui, eles são os threads, tá? Aqui nós temos um processo e dentro desse processo nós temos os threads. Aqui são os threads.
E isso aqui é o processo. Os sistemas atuais eles suportam múltiplos threads, que podem ser chamados de multithread. Aqui podemos ver aqui, ó. Nesse caso bem aqui nós temos multithread. Aqui tem um multithread. Por quê? Esse camarada aqui, ele pega mais recursos da máquina. Por quê? Porque nós temos aqui 1, 2, 3 processos. Esses 3 processos, cada processo obrigatoriamente tem que ter um thread, né? Então, é óbvio que esse aqui vai puxar muito mais recursos da máquina do que esse aqui, que é apenas um processo com 3 threads. Esse aqui ele consegue executar mais de uma tarefa ali ao mesmo tempo. E caso ele não consiga realizar toda ali a sua tarefa no tempo, por exemplo, tem ali, vamos fazer aqui uma linha cronológica, o processo está aqui, ele vai ser realizado aqui, esse thread vai realizar essa tarefa. Chegou bem aqui, ele não conseguiu executar completamente, vai ficar parado aqui e logo em seguida ele já vai partir para fazer uma outra função. E esse aqui vai ficar no aguardo, beleza? Quando for aqui o momento desse aqui ser executado novamente, ele vai voltar da onde parou, no caso aqui, e vai dar continuidade ali à sua tarefa. Os tipos de thread são modo usuário e o modo kernel. O modo usuário são criados e escalonados sem a percepção do kernel. Neste caso, cada processo possui sua tabela de thread, que armazena informações referentes aos threads relacionados ao processo. E no modo kernel, são suportados diretamente pelo sistema operacional. A criação e o escalonamento é feito pelo kernel. As tabelas de thread possuem as mesmas características do modelo do modo usuário, porém implementados em modo kernel. Aqui nos modelos multithreads, nós temos aqui 3, que eles são classificados em muitos para um, muitos para muitos e um para um. No caso de muitos para muitos, o que acontece? Nós temos aqui diversos threads, tá? Que esses diversos threads eles são mapeados apenas por um único thread de kernel, que no caso é esse camarada aqui. Então, em muitos para um, nós temos diversos threads, só ter aqui diversos threads de usuário para um único thread de kernel. Então, vou botar aqui um único thread de kernel. No caso de muitos para muitos, que é essa figura aqui, o que acontece? Ele permite aqui que os múltiplos threads de usuário eles sejam mapeados em muitos threads de kernel. E nesse caso aqui, o sistema operacional ele pode criar um número suficiente de threads de kernel, tá? Então aqui, por isso que é muitos para muitos, kernel de usuários para muitos kernel de thread, beleza? No caso de um para um, que é essa figura aqui, cada kernel vai ter o seu kernel de usuário, tá? Cada thread de kernel vai ter o seu kernel, vai ter o seu thread de usuário, tá? Então é basicamente isso. Só que esse modelo aqui de multithread aqui de um para um, que no caso é esse aqui, ele não é algo benéfico. Por quê? Porque como eu já havia falado, né? Cada thread de usuário é mapeado em um thread de kernel. Esse modelo aqui ele não é benéfico porque ele utiliza muitos dos recursos que estão disponíveis para o processamento. E aí pode ocorrer ali de algum travamento, algum tipo de gargalo por conta disso. Então é basicamente isso, esse pequeno resumo aqui sobre os processos e os threads, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado, tá?
Fico agradecido aí de poder explicar um pouco aí do meu conhecimento sobre processos e threads. Fico agradecido e até a próxima. Obrigado.